Senhor presidente, embora a minoria entenda que esse projeto é uma gota d'água no oceano de desemprego, nós estamos alcançando mais de 1 milhão de desempregados pelo governo federal, pelo governo Dilma. E como nós vimos na imprensa ainda hoje, esse programa caminha a passos lentos, ele caminha, portanto, na verdade, na contramão da velocidade da crise, além do equívoco de uma das suas emendas que foi acatada, que é de aceitar a proposta negocial acima da proposta legal e também o uso indevido dos recursos do FGTS. Ainda assim, senhor presidente, a nossa posição é clara nesse sentido, que é de votar não. Como vota o PPS? PPS orienta não a este requerimento, senhor presidente. Como vota Rede? A Rede vota sim, a favor da retirada de pauta, presidente. Não é retirada, é votação nominal. Votação nominal do requerimento de retirada, Governo. presidente. O governo vota não, presidente. Essa medida provisória é essencial como proteção ao emprego, senhor presidente. Em votação, requerimento de Solidariedade votação... vota não, presidente. Em PSB votação, vota não também. o requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Presidente, Os que forem solidariedade favoráveis permaneçam como se acham, os contrários se PSB vota manifestem. não. Rejeitado. Requerimento de retirada de pauta, requer nos termos do artigo 83, parágrafo único, inciso 2C, a retirada de pauta MPV 680. Para encaminhar a favor, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, o senhor conhece a sinalização do Senado das comissões? Na frente da porta da entrada das comissões tem uma sinalização eletrônica que facilita a vida de pessoas, deputados, onde cada sala, cada atividade. São 2 painéis eletrônicos grandes. Sugiro a Vossa Excelência e a mesa. Deputado Beto Mansur já deve estar estudando. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito grave o que trata essa medida provisória 680. Eu acho que a maioria do plenário não está atentando aqui que nós estamos revogando a consolidação da lei do trabalho. Porque no PLV, ele estabelece no artigo 11 que a convenção ou acordo coletivo prevalece sobre o disposto em lei, a não ser que seja a Constituição Federal ou os acordos da OIT. É óbvio que nós não podemos revogar a CLT assim. É óbvio que acatar que os trabalhadores possam ter os salários reduzidos em 30% por 2 anos é você pagar a crise com o esforço dos trabalhadores. E aqui também, metade disso vai ser pago pelo governo. As empresas não pagam nada. As empresas só ganham. E eu quero provar isso. Quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, quem acompanhou e acompanha a crise fala, os trabalhadores estão fragilizados. Nós faremos tudo para preservar os empregos, é verdade. E o trabalhador está fragilizado. Então ele é capaz, numa assembleia pequena, de decidir pela minoria e dizer, não, nós acatamos, é melhor não ficar desempregado. Então nós acatamos a redução de salário. Mas eu quero lembrar o exemplo da indústria automobilística no nosso país. Durante mais de 10 anos, foram recordes atrás de recordes na produção de automóveis, inclusive com isenção fiscal do IPI. Foram milhões e milhões de carros vendidos. Lá em cima, não teve grandes aumentos salariais, não. Eles ganharam muito. No dia que a crise vem, no dia seguinte, o que é que se faz? Desemprego. É o que está acontecendo em São José dos Campos, no ABC, em qualquer lugar onde está a produção automobilística. Então, na verdade, aqui nós estamos falando, senhor presidente, em revogar uma lei que garante direitos dos trabalhadores, e eu estou me referindo, inclusive, ao absurdo de empresas que violam direitos da regularidade fiscal, previdenciária e do FGTS, também podem participar desse processo. É óbvio que o Partido Socialismo e Liberdade não pode aceitar que sejam revogados
direitos dos trabalhadores. Os patrões é que devem pagar pela crise. É quem tem acúmulo, é que tem recursos. E o governo devia pegar esse dinheiro e investir em educação e saúde pela retirada de pauta. Orientação de bancada para retirada de pauta, como vota o bloco do PP. Não, senhor presidente. PMDB. PMDB vota não, senhor PT. presidente. Não, presidente. PSDB. Não, senhor presidente, Bloco do não. PRB. PRB não, presidente. PR. PR não, senhor presidente. PSD. PSD não, presidente. PSB. Democratas. Não. PDT. Solidariedade. PROS. Solidariedade não, senhor presidente. PROS. PDT não, presidente. PDT não. PROS não. PCdoB. Não, presidente. PPS. Não, presidente. Não. PSOL. O pessoal entende que o Estado ele não é o provedor do bem comum. Aliás, o bem comum também não é muito querido por parte dos que exercem funções públicas. O Estado não é o provedor universal. Essa medida provisória do governo Dilma Rousseff, originário do Partido dos Trabalhadores, ela é contra os trabalhadores, sob a capa falsa, e capa falsa é o que mais existe por aí e por aqui, de defender o emprego. Na verdade, na crise, o governo defende os empresários e se onera em favor deles. Como nas épocas de bonanças, vimos aqui, nas desonerações empresariais, o governo usou e abusou de favorecer grandes corporações empresariais. Portanto, essa medida provisória segue nessa linha que não atende aos interesses. PV não, senhor presidente. Rede. Presidente, nós vemos com enorme preocupação os artigos 11 e 12 do projeto de lei de conversão. Na prática, esses artigos estabelecem que o negociado prevalece sobre o disposto em lei. Essa é uma ameaça gravíssima aos direitos dos mais pobres, dos trabalhadores desse nosso Brasil. Por essa razão, nós vamos apoiar o requerimento de retirada de pauta. Evidentemente que queremos apoiar toda iniciativa que leve à proteção do emprego, mas entendemos que os artigos 11 e 12 colocam em risco décadas de conquistas de trabalhadores na consolidação das leis trabalhistas brasileiras. Por essa preocupação com os artigos 11 e 12, nós apoiamos a retirada de pauta e esperamos que, se ela não for vitoriosa, que esses artigos sejam retirados em um dos destaques já apresentados. PSOL é sim, né? O pessoal é sim. Sim, pessoal sim. Minoria. Senhor presidente, por um dever de ofício, a minoria tem que indicar o voto não. Mas me agrego a essa preocupação dos artigos 11 e 12. Acredito que possam prejudicar as relações trabalhistas contra os trabalhadores. O PSB mas, por um não, dever de presidente. ofício, encaminho não. PSB. Não. Não. Governo. Presidente, o governo encaminha o voto não, e se o argumento, deputado Alessandro Balon da Rede, é com relação àquele artigo que trata do negociado se sobrepor à lei, isso está retirado, não pode ser retirado, mas o relator já até, no seu relatório, tem um destaque para nós derrotar. Portanto, já está resolvido isso. Se esse é o argumento, eu sugiro que todos votemos por unanimidade uma matéria essencial de proteção ao emprego, senhor presidente. Em votação, requerimento retirada de pautas. Se forem favoráveis, permaneçam como se acham, os contrários se manifestam. Rejeitado. Passa-se a discussão da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Presidente. Pois não. Um minuto, presidente, por favor. Pois não, deputado Orlando. Presidente, é que agora há pouco subiu à tribuna um deputado que invocou o artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece a independência entre os poderes. E a partir daí, o deputado passou a desferir críticas e ataques sem fundamento ao Poder Judiciário. Quero lembrar ao deputado que esse mesmo artigo da Constituição estabelece independência e harmonia entre os poderes.
E é importante que o membro do Poder Legislativo seja democrático, reconheça qual que é o papel constitucional que tem a Corte Suprema, e é absolutamente legítimo e legal a posição dos deputados Vadir Damute, Paulo Teixeira, Rubens Júnior, quando apresentou recursos ao Supremo Tribunal Federal e colheu a liminar. Por isso, presidente, só quero fazer esse registro, porque é democrático que nós não só reconheçamos a independência, mas respeitemos a harmonia entre os poderes. Não é democrático a manifestação que eu vi por parte de um deputado atacando a Suprema. Passa-se a discussão da matéria. Como líder, Vossa Excelência vai falar agora, Guimarães? Depois? Mas tem 3 líderes aqui. Deputada Dâmina vai falar agora também? Não está aqui. Deputado Arthur Maia vai falar agora? Não. Então, passa a discussão da matéria. O orador... Vai falar, deputado Arthur Maia? Tem o direito. Agora em Brasília são 7h12. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fomos surpreendidos no final de semana com esta notícia de que o governo estaria entrando, o governo através de alguns deputados aqui da casa, estaria ingressando no Supremo Tribunal Federal com o propósito de impedir a aplicação do rito do impeachment determinado pela presidência da Casa através da questão de ordem suscitada pelo deputado Mendonça Filho. Mas o mais curioso, senhor presidente, de todo esse processo até aqui é que o PT, o governo, vai ao Supremo para pedir que a decisão se abre ou se não abre o processo de impeachment não seja feita pelo plenário dessa casa, mas que seja feita através de uma decisão monocrática do presidente Eduardo Cunha, sem que haja possibilidade de um deputado recorrer ao plenário. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que se lê na imprensa é a permanente acusação do governo de que a presidência da Casa anda a perseguir o governo, fazendo pautas bombas, tratando as matérias nessa casa de forma a se colocar contra o governo. E mesmo assim, entre esse presidente que o governo acusa de não ser um parceiro e o plenário que aqui o governo constituiu, diga-se de passagem, muito recentemente, com a reforma ministerial absolutamente casuística, absolutamente voltada para interesses pessoais, que não se preocupou com o Brasil, mas apenas com a composição de uma base. Mesmo assim, o governo não confia nessa base para que a decisão de ter ou não ter o processo de impeachment seja aqui discutido. Eu fico pensando o que é que está acontecendo com a base do governo, porque é uma base que se diz com não sei quantos partidos, vários partidos, todos eles contemplados, alguns até contempladíssimos na reforma ministerial, e mesmo assim o governo não consegue ter maioria simples, não estamos falando em voto qualificado, maioria simples. O governo não tem confiança para submeter a abertura do processo de impeachment ao plenário da Casa. Eu compreendo que existem aí duas questões. Uma, de fato, é essa falta de confiança dos deputados do governo no governo e vice-versa. De outro lado, senhor presidente, não há dúvida de que também pesa consideravelmente contra o governo da presidente Dilma a incapacidade de até agora apresentar uma confrontação de argumentos contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que de maneira clara, objetiva e pela unanimidade dos seus membros, disse que aconteceram as pedaladas fiscais e, consequentemente, o crime de responsabilidade. Da mesma forma que, nesse momento, o mesmo tribunal já aponta também para a prática de pedaladas fiscais no ano de 2015,
derrubando, pondo por terra de maneira definitiva a tese que muitos daqui defendem de que a pedalada no mandato passado não pode ser motivo para a cassação do atual mandato. O fato, senhor presidente, é que nós, deputados de oposição, apoiamos a iniciativa do doutor Hélio Bicudo, do jurista Miguel Reale Júnior, da doutora Jandira, para que nós possamos apoiar o novo pedido de impeachment, que na verdade é uma consolidação do pedido inicial com os aditivos que foram feitos, para que não haja nenhuma oposição ao que foi decidido no Supremo Tribunal Federal, e esperamos que Vossa Excelência defira esse pedido para a abertura imediata do processo de impeachment, uma vez que o argumento de que não havia pedaladas fiscais neste mandato já está derrubado e que, portanto, a Casa precisa de maneira decisiva dizer se a presidente Dilma, havendo cometido crime de responsabilidade, merece ou não permanecer no exercício do cargo. Essa é a nossa posição. Pedido. Para falar, deputada Dâmina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje a minha cidade natal, Lavras, está completando 184 anos de existência. Ela é conhecida como terra dos IPs e das escolas, devido à qualidade das suas instituições educacionais. Tenho grande orgulho de minha cidade, sobretudo do povo lavrense, um povo ordeiro, acolhedor, trabalhador e que vem colocando a cidade em posição de destaque em toda a região. Quero aqui aproveitar a oportunidade para saudar meus conterrâneos e também, mais uma vez, agradecer a expressiva votação que obtive nas últimas eleições, a qual eu conquistei uma cadeira nesta Câmara. Quero aqui dar os parabéns a todos os lavrenses e a minha querida cidade de Lavras. Quero também dar como lido o meu pronunciamento e que seja divulgado em todos os veículos de comunicação desta Casa. Obrigada. Com a palavra o líder Zé Guimarães. Agora em Brasília, 7h18. Zé Guimarães. Com a palavra. Cibá Machado. Está o Zé Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, em primeiro lugar, quero me dirigir a este plenário, como líder do governo, em primeiro lugar, para dizer que a ação que foi impetrada no Supremo, as ações, não foram ações impetradas pelo governo, foram iniciativas de deputados ligados à base e que o Supremo as acolheu. E, portanto, como eu declarei para o governo, a estabilidade política, muitas vezes, quando o Supremo se pronuncia, e isso é uma regra, decisões do Supremo se cumpre. Essa é um dos pilares do Estado democrático de direito. Portanto, não há nada que esse estresse da oposição, que algumas falas estão muito estressados, de que o governo agiu para barrar. A disputa é no terreno da política e é assim que nós vamos enfrentá-la aqui, eventualmente, que eu acredito que não virá, quando essa questão vier para o plenário. Acredito, senhor presidente, e quero me dirigir nesse momento à nossa base social, ao nosso país, que provavelmente essa sessão está muito bem de sua audiência. Em primeiro lugar, dizer que a oposição está com uma lupa, com uma lanterna, procurando alguma razão que possa, pelo menos, justificar o tal pedido de impeachment dele. Não tem razão, não tem fundamento, não tem fato determinado,
e a oposição fica perambulando, quando se diz lá no Ceará e no Nordeste do Brasil, perambulando, tentando justificar para a opinião pública alguma tentativa de golpe aqui na Câmara dos Deputados. Até porque, e eu quero dialogar com o Brasil nesse momento, as chamadas pedaladas que eles falam, e é importante falar isso, explicar isso para o nosso telespectador, o que foi isso? O que foi isso? É uma coisa que o governo atrasou o repasse dos recursos aos bancos públicos para fazer uma coisa: pagar o Bolsa Família, pagar o programa Minha Casa e Minha Vida, pagar o FIES, o Pronatec, esses programas que são fundamentais para a sociedade brasileira. E eles ficam dizendo que isso foi pedalada, ou seja, é pedalada você não atrasar o pagamento do Bolsa Família, como a presidenta fez. Será que isso é crime? Você atrasar apenas um repasse, porque o ano fiscal é inteiro e o orçamento é indivisível? Todo mundo sabe disso. Eles criarem essa fantasia que a presidenta cometeu algum crime. Meus caros deputados, se tem alguém que não cometeu crime nesse país, é a presidenta Dilma. Tem muita gente aí perambulando atrás do impeachment que fica se escondendo porque já cometeram ou estão, pelo menos, em processo de denúncia, aqueles que subscrevem o pedido de impeachment. Portanto, nós, ao explicar para o Brasil o que são as pedaladas, é que o governo atrasou de um mês para outro o repasse para os bancos públicos. Ou seja, o ano financeiro é de janeiro a dezembro. Como é que você diz que isso é pedalada? É alguém que não tem argumento, procura justificar e tentar criminalizar o governo que não atrasou o repasse dos programas sociais, do FIES, vou repetir, daqueles programas que são mantidos pelo governo. Ou seja, no momento de restrições econômicas, o governo tem o ano inteiro para recompor o seu orçamento. Tem hora que paga isso, tem hora que paga aquilo, isso é normal. Aliás, deputado Moroni Torga, do meu estado do Ceará, quais governos não fazem isso? Aliás, a Folha de São Paulo disse muito bem, o FHC fez, os governadores fizeram, os governadores estão com déficit orçamentário, inventaram crime para alguém que não cometeu algum delito. Isso é discurso político e nada mais. Não tem fundamento jurídico e muito menos político. Ainda bem que o nosso governo não atrasou o repasse dos programas sociais. Ainda bem que não atrasou. Eles querem, como quiseram no passado, atrasar o Bolsa Família, dizer que esse programa não é importante, porque foi isso que o nosso governo fez e, portanto, o governo cumpriu a sua meta orçamentária durante o ano. Portanto, essas tais pedaladas que eles falam não são elementos que justifiquem o pedido de impeachment. Até porque esse país o que precisa, e a nossa base está disposta a isso, é estabilidade política. Quem quer crise é a oposição, porque ela não sabe conviver com o veredito das urnas. É todo instante querendo encontrar algum caminho tortuoso que não é o caminho democrático, não é o caminho das urnas. A oposição precisa compreender, porque se quer governar o Brasil, ela tem que ganhar a eleição primeiro e não procurar esses caminhos, esses atalhos autoritários que o Brasil, a democracia brasileira, não pode conviver e nem aceitar isso. Nós temos uma democracia sólida, um país sólido, uma construção que fizemos anos e anos, não é de uma hora para outra que vão criar uma situação de instabilidade que cria um ambiente para qualquer tentativa de golpe aqui na Câmara dos Deputados. É claro que nós vamos disputar tudo isso, mas não é razoável a oposição querer introduzir esse debate das chamadas pedaladas
feitas tantas por eles, por Vossa Excelência, como justificativa para algum pedido de impeachment aqui na Câmara dos Deputados. O governo confia na sua base. O governo confia no senso democrático deste plenário. Aqui tem deputados e deputadas que têm história, independente de votar ou concordar com o governo. O governo, aqui tem deputados e deputadas que têm compromisso com esse esteio democrático que nós construímos nesses anos todos. A democracia brasileira é sólida. Não é qualquer um aventureiro que vai quebrar o Estado democrático de direito. A democracia pressupõe o contraditório, a disputa política, mas o resultado das urnas são leis, são regras que precisam ser assimiladas por todos nós. Nós já perdemos muitas eleições. O Lula perdeu 3 seguidas. Nem por isso, quando o governo FHC estava no auge da sua impopularidade, nós ficávamos entrando com algum pedido de impeachment. Não é razoável isso. Nós temos que seguir avançando. E a nossa agenda é a agenda do crescimento. É votarmos as medidas para retomar o crescimento da economia brasileira. Como dizem alguns... E eu concluo, impopularidade é crime, impopularidade é razão para se pedir o impeachment. Isso não é razoável, oposição. Disputem com posições políticas, oferecendo alternativas ao país, mas não tentando fomentar essa questão do golpe aqui dentro. Nós acreditamos, senhor presidente, que Vossa Excelência do PMDB saberá conduzir esse processo para não deixar que essas artimanhas da oposição prevaleçam sobre aquilo que é exatamente a âncora da democracia brasileira, que é exatamente o parlamento brasileiro está ser regido pelas regras democráticas, pela soberania popular e principalmente naquele pressuposto da nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. A presidenta Dilma é uma mulher honrada, dirige o Brasil, tem legado e tem história, e é com ela que nós vamos retomar. Deputado Cibá quer falar agora? Eu faço a consulta. Se Vossa Excelência diz que às 20 horas, nós temos a solenidade lá no Nereu Ramos. Isso. Eu quero saber se Vossa Excelência vai encerrar às 20 horas. Eu gostaria se eu avançasse um pouquinho na medida provisória. Eu prometi que ia encerrar às 20 horas, a ideia é essa. Tá. Eu queria só dar uma avançada. Aí nós temos a 680, que ainda podemos votar pelo menos o texto principal. Podemos votar o principal, sem encerrar a discussão. Não, então eu deixo minha fala, se der tempo eu falo depois, presidente. Discussão da matéria. Orador contrário, deputado Edmilson Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, infelizmente, eu tenho que expressar minha posição, que contraria uma análise quase consensual aqui, entre partidos da oposição conservadora, neoliberal, ou de direita, se quisermos classificar como inspirados na Revolução Francesa, mas o governo. Hoje eu, até na Folha de São Paulo, o Bernardo Melo Franco diz assim: nota contra Cunha merece prêmio, me engana que eu gosto. Ficou patente que os partidos, para cumprir um rito e não se queimar com a população, deram entrevista dizendo que o presidente tinha que, assim, assado, de direito de defesa, mas avaliar a renúncia, e logo depois reúnem para definir uma estratégia sobre o impeachment. Essa mesma oposição, que diz querer o impeachment da Dilma, apoia as medidas de arroxo fiscal. Não há uma única saída. Me entristece como professor ver os contra-cheques da minha categoria e ver o governo cortando mais de 10 bilhões do orçamento da educação, o orçamento da saúde num país que tem manchetes diuturnas de pessoas humildes morrendo, gritando de dor por falta de medicamentos ou de um tratamento radioterápico, de um leito de hospital.
Enquanto isso, os bancos festejam lucros de 70, 80 bilhões ao ano, lucro líquido. Já se pagou agora 600 bilhões com juros e amortização da dívida externa. A súmula 121 do próprio TCU nunca é cumprida, mas aqui se fala em pedaladas fiscais, que é um problema contábil que tem que ser resolvido, mas a rigor não foi embolsado um centavo pela administração pública. No entanto, os banqueiros recebem juros sobre juros e o mesmo governo não é criticado por isso. Sabe por quê? Porque aqui há quase um consenso, felizmente há exceções e o pessoal se enquadra nas exceções, que o que tem que estar acima de qualquer interesse é o interesse do Brasil, é a soberania nacional, e não há soberania sem povo. E quando eu falo em povo, eu me refiro principalmente aos que vivem do trabalho e não dos que vivem da exploração, da miséria dos trabalhadores. Dizem que houve um acordo. Meio minuto. Concluir. O pessoal não tinha informação do acordo que aqui está sendo dito. Se forem retirados os artigos 11 e 12, torna menos perniciosa a medida, mas ainda assim uma medida provisória, que ao invés de atacar o interesse dos grandes bancos, das grandes fortunas, tira 30% do salário do trabalhador, é inadmissível. Agora, o artigo 11 é realmente destruir a consolidação das leis do trabalho, é inadmissível isso. Obrigado. Orador favorável, deputado Daniel Vilela. Senhor presidente, deputados e deputadas aqui nessa sessão. Presidente, como relator dessa medida provisória, eu gostaria aqui de fazer uma breve explanação para que pudesse sanar algumas dúvidas de algumas falas que me antecederam aqui. Primeiro, dizer da iniciativa do governo dessa criação do Programa de Proteção ao Emprego. Esse é um instrumento moderno como política de manutenção de empregos, já testado e aprovado em diversos países, especialmente no continente europeu. O grande destaque desse programa, talvez o grande case, que aliás foi quem originou e que fez com que uma comitiva brasileira pudesse conhecer esse programa, foi na Alemanha no ano de 2009, após a crise de 2008. Foi responsável naquele país pela manutenção de mais de 500 mil de empregos no momento, como muito similar ao que o país vive nesse momento de retração econômica. Portanto, quero aqui inicialmente enaltecer essa iniciativa do governo federal de enviar a essa casa esse instrumento moderno, eficaz e que já está aí garantindo a manutenção de muitos empregos no nosso país. Nós recebemos 175 emendas, colocamos no nosso relatório, absorvemos no nosso relatório 20 e poucas emendas que entendemos ser justificadas e importantes no aperfeiçoamento dessa matéria. E gostaria aqui também de mencionar uma dúvida que sempre permeou aí durante esse debate, foi a possibilidade de todos os setores aderirem ao Programa de Proteção ao Emprego. E isso nós colocamos de uma forma expressa no texto, essa possibilidade. Colocamos também, entendendo até pelas diversas manifestações da equipe econômica do governo, que esse momento de retração econômica se estenderá ainda por algum tempo, nós entendemos necessário também a extensão desse Programa de Proteção ao Emprego até o final de 2017. E, consequentemente, estendemos o período de adesão, que se daria agora no dia 31 de dezembro de 2015 para 31 de dezembro de 2016. Tivemos também aí, presidente, o pedido para que a gente pudesse ter uma segurança jurídica maior nesse texto, com a incorporação ao texto legal
dos critérios objetivos para adesão ao programa de proteção ao emprego. Ou seja, não é somente uma comissão formada pelo governo que irá definir quais empresas podem aderir ou se atenderam a esses critérios. Portanto, presidente, após esse aperfeiçoamento do texto, todas aquelas empresas, independentes do setor econômico, que atenderem aos critérios objetivos que demonstrem a dificuldade econômica e financeira, poderão aderir a esse programa de proteção ao emprego. Também gostaria aqui de dizer do que nós apresentamos, sugeridos pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa, a possibilidade da adesão para as micros e pequenas empresas, porque com o acordo coletivo, que é a essência desse programa, há uma dificuldade muito grande das pequenas empresas que têm poucos funcionários de promover esse acordo. Agora, nós criamos um instrumento onde o sindicato da profissão daquela empresa, ela pode estabelecer um acordo e uma adesão das empresas, da micro e pequenas empresas, e uma adesão daquelas micro e pequenas empresas poderão aderir ao sindicato. Presidente, eu queria aqui para finalizar, muito foi colocado aqui sobre o artigo 11 e o 12, que trata do acordo coletivo ter prevalência sobre a legislação. No nosso texto inicial, nós incluímos a teoria do conglomamento, aonde o acordo coletivo que fosse mais benéfico ao trabalhador teria prevalência ao legislado. Foi suprimido isso na comissão e veio para cá com bastante divergência e através de um acordo de a grande maioria dos partidos aqui, eu estarei orientando no momento do destaque a supressão do artigo 11 e 12, mantendo aí apenas o programa de proteção ao emprego nessa medida provisória 680. Então, presidente, eu gostaria apenas concluir de fazer esse comunicado sobre esse acordo partidário. Um minuto para aproveitar o relator, presidente. Mas é porque eu tenho que chamar aqui, nós temos que 30 acabar segundos, 20 horas. presidente, Mas é que eu tenho que acabar 20 horas. Vai Depois encerrar a discussão agora. Mas tem oradores, se eles não concordarem. Deputado Ivan Valente falar contrário. Nossa, é o primeiro. Eu não posso... Porque se não abrir mão, não vai dar tempo de votar hoje, não. Eu não posso desrespeitar as inscrições. Tem quantas inscrições mais, presidente? Não, vai ter requerimento de encerramento, com certeza, mas ainda tem que ser 3-3. Mas já faltam 20 minutos, não. Há mais tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi aqui o relator agora, tratando, inclusive, muito de micro e pequena empresa, que, inclusive, pode fazer consórcios de micro e pequena empresas para reduzir salários em 30%, até 2 anos. Mas o grande beneficiário aqui são as grandes empresas. Isso não é dito claramente. Segunda coisa, é preciso dizer que não tem nenhuma garantia que as convenções e acordos coletivos prevalecerão sobre o disposto na lei. Ou seja, estão, Vicentinho, acima da CLT. Consolidação da lei de trabalho, ou seja, isso aqui é a matança da CLT. Eu não me conformo que sindicalistas aqui, lutadores sociais, apoiem um negócio desse. Nós não podemos acatar uma coisa como essa daqui. Redução de salário. E mais, o governo vai participar, sim, o governo vai ter prejuízos. O governo pode colaborar com até metade desses 30% da redução de salário e até ressarcir parte das perdas dos trabalhadores, limitada ao valor de 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, R$ 900. Tudo isso aqui está no texto. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, senhores deputados, que na época da bonança as empresas ganham o quanto querem. Uma das maiores taxas de lucro do planeta é aqui. E
Na hora da crise, o primeiro a pagar a crise é o trabalhador. É a retirada dos empregos sobre a ameaça do desemprego. Agora, o trabalhador fragilizado vai aceitar, mas não é o patrão que paga a conta. É o próprio trabalhador e é o Estado. Onde deveria estar sendo aplicado esse dinheiro? Em outras, na formação dos trabalhadores, na educação, na saúde. Então é evidente que esse projeto é nocivo à causa dos trabalhadores. Esse projeto não é a proteção do emprego. Esse projeto é a proteção dos patrões, da patronal. Não é verdade que isso também reduz o desemprego. Pelo contrário, é preciso dar soluções para o desemprego que estão na política econômica que é levada, que concentra renda, terra, riqueza e poder, e mais, que tem a maior taxa de juros do planeta e impede os investimentos. Isso é que precisa mudar. Concluir, deputado. Por isso, senhor presidente, nós não podemos aceitar que um projeto como esse, que muda um conjunto de leis chamada consolidação das leis do trabalho, seja mudada através de uma medida provisória. Isso aqui é uma violação de direitos dos trabalhadores que o pessoal não pode concordar em hipótese nenhuma. Obrigado. Para falar a favor, deputado Vicentinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero dar parabéns ao deputado Daniel Vilela pelo relatório, pelo trabalho e, sobretudo, pelo acordo que nós estamos construindo para tirar essas emendas que, de fato, prejudicam toda a classe trabalhadora. Afora a emenda que eu quero falar daqui a pouco, eu não quero falar baseado apenas no princípio ou baseado na minha vontade. A minha vontade era que não tivesse nem desemprego. A minha vontade é que não discutisse essa situação. Mas eu vou falar baseado na minha experiência de vida. Graças a Deus eu me mantenho ligado aos trabalhadores, dentro da fábrica, no pé da máquina, junto aos trabalhadores em greve e em assembleia. A Mercedes-Benz recentemente mandou embora 2.000 pais de família. Os trabalhadores fizeram greve, fizeram passeata, fizeram acampamento na frente da fábrica. Houve uma grande solidariedade, mas tinha lá 2.000 pais de família demitidos. Diante de uma greve que demorou um bom período, com passeatas e tudo, os trabalhadores conquistaram o direito à negociação. E nesta negociação, eu estava lá, de madrugada com os trabalhadores, e nesta negociação, o sindicato conduziu de maneira decente e respeitosa, e apresentou a proposta do PPE, que não é uma proposta obrigatória. Qualquer sindicato que não quiser, não faça o acordo, mas não pode permitir que quem queira assim o faça. O estádio, à frente do sindicato, da empresa lotada, gente emocionada, pais de família, familiares presentes. Fizeram uma votação. Naquela votação tiveram 15 minutos para conversar entre eles. E ali, por unanimidade, senhor presidente, decidiram aceitar a proposta, readmitiram 2.000 pais de família, voltaram ao trabalho, voltaram felizes pelo resultado da luta concreta. Assim aconteceu na Volkswagen, assim aconteceu na Ford, que também fez greve, e assim pode acontecer em qualquer lugar. Esta é uma lei para enfrentar a crise. É um momento em que nós deveremos refletir o que é melhor, se a demissão como um passo final. Isso, quem representa trabalhador não pode cometer a irresponsabilidade de deixar os trabalhadores jogados às traças e serem demitidos. O que nós não podemos concordar, senhor presidente e nobres deputados, é que este projeto tem essa cláusula, artigo 11 e o artigo 12. Aliás, na comissão especial já apresentei um requerimento. A semana passada o senhor presidente recebeu aqui as centrais sindicais, que por unanimidade, todas as centrais sindicais aprovaram o acordo, mas rejeitaram a emenda. Mas rejeitaram, senhor presidente, aquela emenda que diz que o negociado se sobrepõe ao legislado. Nós não podemos permitir. Isto é um prejuízo aos trabalhadores do Brasil.
Isso é como a emenda 3, ou como a mudança do artigo 618. Isto jamais. E nesse sentido, há um entendimento. Está aqui o PCdoB, que tem uma emenda. Está aqui o Solidariedade, que tem outra emenda. Estamos nós para juntos construirmos e colocarmos fora este perigo à classe trabalhadora. Mas o projeto para garantir emprego é fundamental. Obrigado, senhor presidente. Para falar contrário, o deputado Glauber. Agora em Brasília são 7 horas e 46 minutos. Os deputados estão discutindo a medida provisória 680 de 2015, que trata do Programa de Preservação do Emprego. Eu gostaria de entender do próprio relator dessa matéria se exatamente esse ponto que acabou de ser explicitado aqui pelo deputado Vicentinho vai ser retirado do texto. Por que não é retirado de imediato do relatório? Ou seja, o negociado pelo legislado, por que não foi retirado no momento de tramitação dessa matéria?